Cláudio, boa noite, tudo bem? Boa noite, Mônica. Tudo bem com você? Muito obrigada por você estar aqui com a gente mais um dia para nós pensarmos sobre esses medicamentos epidêmicos que nós estamos estudando, revendo, esse trabalho de ver a natureza de cada medicamento tem sido muito interessante para todos nós. Hoje nós vamos ver antimônio tartárico, certo? Certo, certo. Bom, Bem, eu vou falar uma coisa muito estranha, que não é nem um hábito pessoal meu, mas eu tenho a impressão que eu tratei todas as crianças que tiveram bronquiolite na minha vida com antimônio tartárico, 30CH. Antimônio tartárico tem exato, se a gente quiser de novo, guardar uma imagem na nossa memória de antimônio tartárico, guardem uma criança tossindo no colo da mãe, com certa dificuldade de respirar, com aquele pulmãozinho cheio de catarro. Ela tem dificuldade de expectoração, ela não tem força para expectorar, né? Esse sintoma de antimônio tartárico é muito importante. É um remédio catarral, quando os brônquios do pulmão não têm força. Por isso também ele é muito indicado para aquela tosse, aquela bronquite dos idosos. Ele tem aquela tosse, é uma tosse rouca, funda, cheia de secreção, e que o paciente vai perceber que ele não tem força para expectorar. Assim como está na criança, a criança está doentinha, caída, com aquela febre, né? O pediatra vai dizer que aquilo é uma doença viral, a secreção é clara, a secreção de antimônio tartárico, pessoal, ela é clara, ela é transparente, aquosa. Mas a criança tosse e não consegue expectorar direito. O pulmão, a gente vai auscultar o pulmão está cheio de secreção, né? Então, essa imagem do antimônio tartárico é muito importante. São doenças agudas. O antimônio tartárico pode ter quadros agudos, infecciosos, virais, geralmente, alérgicos virais, quando também ele tem uma parte dos sintomas dele que tem relação com as articulações. Os joelhos ficam inchados, doídos, como se fosse gota. Sabe aquele joelho? A gente não vê muito hoje em dia o joelho da gota, né? Mas ele tem um ácido úrico aumentado e faz aqueles depósitos de ácido úrico nas articulações. Então é muito comum a gente encontrar pessoas idosas, encatarradas, aquele catarro crônico, que piora sempre que muda o tempo, piora sempre que chega a umidade, as estações frias e úmidas agravam o paciente antimônio tartárico. E ele pode estar associado com isso também às articulações inflamadas, gotosas, né, com depósitos de ácido úrico. Uma coisa que também associada com essa questão, claro, se você tem, a gente pode usar isso para ter esse processo mnemônico na cabeça, né, na nossa memória. Se esse paciente está fazendo quadros gotosos, é porque ele está comendo muito. Ninguém faz depósito de ácido úrico das articulações se não está comendo muita proteína. Ou seja, nosso paciente vai ter sintomas digestivos, sintomas no estômago bastante importantes. Ele vai ter um estômago bastante alterado, tem secreção estomacal, às vezes ele vai vomitar, ele vai regurgitar, e esse estômago dele vai ter raios, essa secreção tem raios de sangue. Ele pode ter raios de sangue que vem do estômago, pode ter essas raios de sangue que também vêm do pulmão, dos brônquios, tá? Como é mais frequente nós vermos o paciente de antimônio tartárico pulmonar, né, com a bronquiolite, né, que a gente vai dizer que o pulmão de antimônio tartárico ele faz barulho, ele chacoalha, ele é... Quem ouviu uma bronquiolite na vida de uma criança nunca mais vai esquecer, né, o som de uma bronquiolite, né? Não é o som de uma pneumonia, não é aquela esponja cheia d'água. A bronquiolite tem um som diferente, né? E se você ouvir o som da bronquiolite e guardar esse som na sua memória, esse é o som do pulmão de antimônio tartárico, tá? Então, eu tenho uma criança que é sensível, ela está fraquinha, o tempo mudou, ela é alérgica, o catarro ele vai se instalar no pulmão, a criança vai estar cheia de secreção, ela tem dificuldade, ela não tem força para expectorar essa secreção, ela vai tossir
E a sensação que eu me lembro que tinha quando eu estudei na Inglaterra, a Dr. Black, ela dizia isso, que você vai ouvir um antimônio tartárico tossindo, parece que a secreção vem até a garganta e volta. Ela parece que não fica. Parece que o paciente não consegue expectorar a secreção toda. A secreção vem e parece que quando ele vai conseguir expectorar, a secreção volta para os brônquios. Então, se a gente guarda essa imagem dessa fraqueza, dessa incapacidade de expectoração, essa produção de secreção clara, transparente, aquela secreção, quer dizer que não é uma secreção de bactéria, é uma secreção pode ser viral, pode ser alérgica, essa dificuldade de expectoração, né? A falta de ar, né? Os pacientes de antimônio tartárico têm muita dispneia, o idoso, principalmente, tem muita dispneia, ele vai ficar dispneico, vai ter uma crise de asma quando muda o tempo, e ele não consegue expectorar, porque ele tem muita fraqueza, muito cansaço. Isso associado a momentos de gota, né? Articulações inflamadas por questões de depósito de ácido úrico. Associados a isso, um estômago bastante sensível, que tem essa possibilidade de regurgitar ou de vomitar com estrias de sangue. Tá bom, Mônica? Não esqueçam, por favor, a imagem da criança com bronquiolite, que ela é exatamente a imagem do antimônio tartárico. Tá? E a tosse rouca e funda também está nas crianças, Cláudio? Ou você acha que... Olha só, você tem que imaginar sempre uma tosse não efetiva. Seja no idoso, seja no adulto, seja na criança. Como eu falei para você, ele tosse, mas parece que a tosse não tem força. Não é uma tosse, sai aquela catarreira, não, ele não tem. A tosse, e vem aqui, aquela tosse, ela tem um som bem específico, mas a tosse parece que ela move a secreção, mas a secreção não vem à tona. Ela não sai dos brônquios. E fica ali no meio do caminho e o pulmão está barulhento. Você vai escutar o pulmão, ele está barulhento, está fazendo aquele barulho, os estertores todos para tudo que é canto, aquele estertor de todos os lados. A criança vai tossir e a secreção, parece que às vezes as mães pedem tosse com força, a criança faz, e a secreção está aqui em cima, mas não sai. Uhum. Não é que a criança... Porque as crianças geralmente não expectoram, as crianças engolem, elas tossem, a secreção vem na boca, elas engolem. Tudo bem, se engoliu, tudo bem, já saiu dos brônquios. O antimônio tartárico não tem força para eliminar a secreção. A secreção vai se mover um pouquinho e vai ficar no mesmo lugar. Tá? Então, essa é uma característica muito importante do antimônio tartárico. Então, são crianças fraquinhas, alérgicas, que ficam doentinhas quando muda o tempo, ou quando pegam a gripe do coleguinho, do irmão, né? Vão fazer aquele quadro, vão estar no colo dos pais, dispneicos, cansados, fracos, com a tosse, a palavra em inglês é ineffectual. É quando a tosse não consegue resolver, você tosse e a secreção não se move, não se desloca dos brônquios para cima e fica nos brônquios. Tá? Então, se a gente guardar essa imagem, a gente vai ter os pacientes de antimônio tartárico. E esse é o antimônio tartárico agudo. Pode ser o antimônio tartárico, o crônico, é aquele cara que vai, toda vez que muda o tempo, ao longo da vida, mudou a estação, entrou o inverno, entrou o frio, ele vai agravar da tosse, vai agravar da bronquite, né? E tem o antimônio tartárico crônico também com questões de depósito de ácido úrico nas articulações. Ele vai ter uma tendência a fazer gota, né? Ter um ácido úrico aumentado. E, com certeza, isso aí não vem de graça, né? Tem a ver, com certeza, uma ingestão de proteínas em excesso, né? Ou seja, nosso paciente deve ter uma certa tendência a comer mais queijo, carne, entendeu? A tomar mais substância, comer mais uma alimentação mais rica em proteínas. Tá? Para produzir tanto ácido úrico para esse paciente de antimônio tartárico, são pacientes que têm vários nódulos de ácido úrico. Associados a isso, um pulmão frágil, fraco, sensível ao frio, com dificuldade de expectoração. E, geralmente, os pacientes de antimônio tartárico eles tendem a falecer
Ele vai agravar e vai falecer de uma pneumonia, de uma bronquite muito violenta, e com esse pulmão sem nenhuma força, sem nenhuma capacidade de reagir e expectorar e eliminar a secreção que está dentro dos brônquios. Uma pergunta, Mônica? Não fiquei lembrando dos casos que eu ouvi que rapidamente evoluem para pneumonia e que a pessoa não percebe que tem uma pneumonia, né? Os idosos, né? Você quer dizer? Isso. Os idosos, o idoso é muito perigoso. Quer dizer, estou até combinando as palavras. É muito frequente, você no paciente idoso, você tem que tomar muito cuidado, porque eles fazem pneumonia sem o médico ficar atento, que o idoso está falando 37,5 a 3 dias, depois você vai ver, vai radiografar e tal, está lá o idoso com a pneumonia. Mas olha só, isso é uma coisa. A outra coisa é, eu estou encatarrado e a minha tosse ela não consegue dar conta da minha secreção. Eu tuço, meu pulmão está fazendo barulho e a minha secreção não sai. Eu fiquei doente porque eu peguei uma gripe, fiquei doente porque o tempo mudou, estou no peito fazendo super barulhento, e eu tuço, aquela tosse grossa, aquela secreção que está aqui em cima, mas ela não sai, ela não vai embora. Esse é um pulmão, um quadro de leishmania tartárica. E na criança é um quadro de bronquiolite clássico. Você pega uma criança com quadro de bronquiolite, essa criança tem bronquiolite. É exatamente um quadro de leishmania tartárico. Tá? Exatamente o quadro de leishmania tartárico. Então. Muito bom, Cláudio. Acho que ajuda a gente a ter uma imagem na mente, né? Eu acho que é isso que está ficando, né? De cada medicamento. Para a gente ter certeza, porque também se a gente não conhece o sintoma, a gente não encontra, a gente não vê, né? Porque a gente nunca leu, nunca soube que aquilo existia, né? Então, ler a matéria médica, entender a matéria médica, favorece você também saber perguntar. Claro. Né? Claro. Senão você não vai saber perguntar. Então, nem observar. O leishmania tartárica tem 2 caminhos de adoecimento. Essa via pela alimentação digestível, onde ele vai adoecer do processo de ácido úrico aumentado nas articulações, e a outra via, esse enfraquecimento progressivo das vias aéreas. É um paciente que, ao longo dos anos, são anos, ele vem ficando resfriado, vai enfraquecendo, ele é sensível ao frio, à mudança de tempo, ele é sensível à umidade, né? E associado a isso uma série de sintomas estomacais, porque ele também se alimenta mal. Ele não é um cara vegetariano que faz exercícios, né? Ele é uma pessoa com hábitos, com certeza, para ele não ter a capacidade de expectoração e de força pulmonar, com certeza ele tem que ser uma pessoa mais parada, né? Mais quietinha, porque se ele fizesse exercício, se ele andasse na praia todo dia, se ele corresse, ele teria mais ventilação, teria mais força diafragmática, teria mais força expectoral. Ventilatória, não. Né? Claro, não, pelo contrário. Ele é uma pessoa que come muita proteína e, ao mesmo tempo, é uma pessoa, com certeza, que não faz muitos exercícios aeróbicos. Então, combina essas 2 coisas, você vai ter um paciente com ácido úrico aumentado, com questões articulares e com dificuldade de expectoração. Sensível ao frio, sensível ao vento, sensível à umidade. Catarro que fica no peito, ele não consegue expectorar. Né? Junto essa coisa da alimentar com a coisa respiratória e, ao mesmo tempo, pessoas que não fazem exercício, você tem um paciente leishmania tartárica. Tá bom? Muito bom, Cláudio. Muito obrigada. Então, até o nosso próximo encontro. Até lá, Mônica. Obrigado a você. Até lá. Até Tchau, lá. tchau. Tchau.